Vamos começar então, pessoal? Olá! Saudações literárias! Qual o problema? Tem uma galinha na minha cabeça? Meu Deus, tem uma galinha na minha cabeça. Alguém pode me explicar como ela veio parar aqui? Tá, tudo bem então. Vamos cortar e começar de novo. Ok, a galinha se foi. Vamos começar de novo então? Uai, tô com cara de cavalo agora? Mas que palhaçada é essa, gente? Olha só. Igualzinho. Corta! É, camaradas, não tem jeito não. Vamos logo então apresentar o livro dessa edição, porque a bicharada tá assanhada. Bora lá pra fazenda pra gente acompanhar a Revolução dos Bichos. Agora sim! Olá, saudações literárias! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à sala de leitura da Boa Books. E aí, você já se inscreveu? Então aproveita logo que o vídeo só está começando e se inscreva no nosso canal, ative as notificações e seja o primeiro a saber quando tem vídeo novo. O escritor inglês George Orwell é um dos autores de maior impacto do século XX. Um cara super politizado que abominava os governos totalitários da sua época, especialmente o stalinismo que imperava na União Soviética. Em 1937, Orwell pensou em escrever algo para manifestar esse seu descontentamento. Ele queria criar uma história que fosse fácil de se compreender por qualquer pessoa e que também fosse fácil de traduzir para outros idiomas. Durante uma de suas longas caminhadas por um lugarejo campestre do interior da Inglaterra, Orwell teve o insight de que precisava para escrever o seu livro. Ele viu um menino de uns 10 anos guiando um cavalo imenso. Cada vez que o animal tentava se desviar do caminho, o garoto o cobria de chibatadas. Naquele momento, Orwell pensou: se esse animal tivesse consciência de sua própria força, aquele menino não teria a menor chance sobre ele. E mais, Orwell concluiu que os animais eram explorados pelos homens de uma forma muito semelhante como o proletariado era explorado pelos ricos. Neste insight, ele deve ter pensado mais ou menos assim: vou criticar os descaminhos da Revolução Soviética escrevendo uma fábula. Nesta fábula, os animais serão inteligentes, articuladores e falantes, obviamente. E um grupo desses animais, os moradores da Granja do Solar, muito insatisfeito com o seu dono, vai articular a revolução dos bichos, colocar o fazendeiro para fora e tomar a propriedade para si. E assim, em 1945, George Orwell publica este livro, um conto de fadas rural, como ele mesmo definia, mas que na verdade carrega uma forte crítica social e política. É um livro sensacional, com um texto muito objetivo, acessível e sem firulas, bem ao estilo do seu autor. É inclusive muito lido por crianças e adolescentes mundo afora. Nessa história, a bicharada une forças para colocar para fora o fazendeiro Jones, que não estava tratando a turma lá muito bem não. Os porcos são os animais mais inteligentes dessa granja e são eles que articulam a rebelião que expulsa o fazendeiro e instaura uma sociedade governada pelos próprios bichos. Os porcos, as galinhas, as vacas, os bois, os cavalos, os patos e todos os demais camaradas de 4 pernas ou asas. O odiado império de Jones havia finalmente acabado. Encarando essa história com um olhar político, a gente percebe claramente que cada animal é, na verdade, uma alegoria, ou seja, representa algo maior que ele próprio, representa uma categoria social. Tudo nesta fábula tem um significado político e reflete, de fato, algo que acontecia naquele momento histórico. Vou te dar o exemplo mais nítido dessa relação do que o livro mostra com a realidade. A rebelião dos bichos foi organizada por 2 porcos, Napoleão e Bola de Neve. Só que na hora de organizar a nova sociedade, os 2 não se entendiam. Aliás, eles sempre tinham opiniões diametralmente opostas. Então, para acabar com esse impasse, o porco Napoleão dá um golpe em Bola de Neve e o expulsa da fazenda. A partir daí, Napoleão dá início a um governo totalitário, baseado na persuasão, na ameaça
e na repressão. Perceba que a rebelião dos animais da fazenda veio com uma promessa de liberdade, mas ela se corrompe em um novo sistema opressor, agora com os porcos no topo da pirâmide da exploração. Os porcos reproduzem o mesmo tipo de violência que eles sofreram na mão dos humanos. Ficou claro como o dia que George Orwell chamou os russos de porcos, que o porco Bola de Neve guardava muitas semelhanças com Trotsky e que o porco Napoleão se parecia muito com Stalin. Depois você pesquisa a disputa que rolava entre esses dois russos pelo poder soviético. Enfim, a Revolução dos Bichos gerou um tremendo mal-estar na época, já que a Inglaterra, país de Orwell, era aliada da União Soviética no combate ao nazismo. Imagina o fuzuê! Foi um livro polêmico e agora acho que você consegue entender por que a publicação dessa obra não foi fácil de acontecer. Foi rejeitada inclusive por várias editoras. Ninguém queria arrumar treta com os russos, né? Bem depois de muita insistência, Orwell conseguiu finalmente lançar a obra que lhe trouxe fama e renome. Na verdade, a Revolução dos Bichos foi a grande virada na carreira dele. É bom frisar que o caráter crítico desse livro não faz dele meramente um panfleto. Orwell sempre quis ser escritor, ele acreditava no poder da literatura e se preocupava com a estética dos seus textos. Ele chegou inclusive a escrever sobre isso. Digamos que ele fez uso do tema social para criar a sua obra. Voltando lá para a Granja, todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Esse é o princípio básico que deveria orientar a vida dos bichos para sempre. Depois a máxima foi simplificada para 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Nem todo animal tinha uma inteligência muito aguçada, então reduzir o tema assim era fácil de decorar, fácil de lembrar, fácil de entender. Os 7 mandamentos que eles criaram também proibia os animais de matar outros animais, de beber álcool, de usar roupas ou dormir em camas. Afinal, bicho não é homem e nem quer ser, né? Antes do golpe dado pelo porco Napoleão, esses mandamentos garantiam a igualdade entre os animais. Eles trabalhavam pelo bem comum. Os mais espertos até aprenderam a ler. É claro que eles também mudaram o nome da fazenda de Granja do Solar para Granja dos Bichos. Eles criaram uma bandeira basicamente verde e tinham até um hino chamado Bichos da Inglaterra. Só que com o golpe do porco Napoleão, tudo isso deixou de existir. Aos poucos, os animais subjugados deixaram-se dominar por outra servidão. Aos poucos, os porcos, e somente eles, passaram a viver na casa da fazenda que antes era proibida. Eles nunca pegavam no pesado porque supervisionar a fazenda dava muito mais trabalho, né? O camarada Napoleão passou a ser chamado de líder com L maiúsculo e circulava em estilo militar entre os outros animais. Napoleão comia em prato de porcelana e vivia cercado por sua comitiva de cães raivosos. Bebia uísque e levava ao crédito por todos os êxitos. Sob a orientação do nosso líder, o camarada Napoleão, botei 5 ovos em 6 dias, comentava a galinha. Graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem essa água, exclamava a vaca. Animais rebeldes eram executados. Mentiras encobriam injustiças. Orwell conseguiu o que queria com este livro: escrever uma história simples, mas com uma carga política muito forte e atemporal. A Revolução dos Bichos já atravessou 7 décadas firme e forte e permanece atual até os nossos dias. É uma obra que se renova, porque se renovam os sistemas opressores que perpetuam a injustiça social. Enquanto houver corrupção e desigualdade social no mundo, este livro será muito mais que um conto de fadas rural. Eu desejava que este livro terminasse com uma nota enfática de discórdia, afirmou Orwell a respeito do final de arrepiar e nada feliz deste livro. Mas será que tinha como ser diferente? Lembra dos 7 mandamentos que os bichos criaram? Pois então, na calada da noite,
Cada um deles foi sendo reescrito adequadamente. Nenhum animal beberá álcool, por exemplo, foi transformado em nenhum animal beberá álcool em excesso. Nenhum animal matará outro animal virou nenhum animal matará outro animal sem motivo. E por fim, todos os mandamentos foram banidos, menos este. Todos os animais são iguais, que foi naturalmente modificado para a célebre frase: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Além da Revolução dos Bichos, a gente lembra também que George Orwell é autor de inúmeros ensaios, artigos e outros romances, com destaque para a sua derradeira obra-prima, 1984, que foi publicada meses antes da sua morte. Orwell viveu intensamente até os 46 anos. Ele morreu em 1950. Digo intensamente porque ele teve várias profissões e em várias ocasiões chegou a viver com os mais pobres e excluídos da sociedade, justamente para sentir na pele a pobreza, as desigualdades sociais que ele tanto queria expor nas suas obras. George Orwell morreu de tuberculose, mal tendo tempo de constatar o seu sucesso literário. Mesmo assim, ele conquistou o que queria: ser lido, ser admirado e causar. Um beijo e até a próxima. Tchau!